Mateus capítulo 26. Todos encontraram? Amém. Amém. Quem encontrou pode ler. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu, o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus, Aleluia, aleluia. Deus de Glória a poder. Deus, glória a Deus. A Bíblia está revelando aqui, em sua palavra, no capítulo de número 26. No versículo de número 26 fala sobre a grande Santa Ceia. A Bíblia diz que Jesus pegou o pão, pegou o suco de uva e o abençoou e disse: Este é meu corpo, que é partido em favor de muitos. Nós sabemos, irmãos, que esse foi o dia principal, a última Santa Ceia. E nós sabemos que nessa última Santa Ceia muitas coisas foram reveladas. Foi revelado, irmãos, o traidor. Foi revelado o comparsa do traidor. Nesse dia foi tão abençoado que o Senhor falou tudo no português bem claro. Notamos que de Mateus ao livro de João, Jesus fala muito sobre parábola. Parábola para que aqueles que diziam ser doutor da lei não entendiam nada. Mas nós que somos servos de Deus, entendemos, porque língua do povo de Deus só entende quem é povo de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele momento, na última Santa Ceia, o Senhor falou muito sobre a grande Santa Ceia. Imagina só o Senhor expressar para todos eles sobre a Santa Ceia. Ele se expressar sobre o significado do pão e se expressar sobre o significado do suco de uva, que é o sangue do Senhor Jesus. Como explicar, sendo que Jesus ainda não tinha sido crucificado? O seu sangue ainda não havia sido derramado na cruz do Calvário. Era a última Santa Ceia. Imagina só, irmãos, para nós que somos pastores, nós ensinamos, nós falamos do amor de Deus e no tempo de hoje fica até mais fácil. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo está aqui em nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Nós falamos e o Espírito Santo que dá o crescimento. Ele que convence o homem do erro e do pecado. Você fala e o Espírito Santo trabalha no meio do povo. Notamos que quando João, juntamente com Pedro, saiu para ministrar a palavra de Deus, Jesus havia sido ressuscitado. Mas até então o Espírito Santo não tinha descido sobre a face da terra. João pregava, o povo ouvia a palavra, mas ninguém sentia nada. João fazia um apelo e ninguém aceitava Jesus. Pedrão reuniu um grande povo, Pedrão começou a ministrar, Pedrão começou a falar do amor de Deus, porém ninguém se manifestava, ninguém levantava a mão, ninguém chorava, porque o Espírito Santo não estava na terra. Só que a Bíblia diz no livro de João, capítulo 16, versículo 7, o Senhor falou assim, ó: digo-vos, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Ou seja, eu tenho que ir, porque se eu for, eu prometo que eu vou mandar o Consolador sobre a face da terra. Quem crê? Aleluia, Deus. Aleluia. E o Consolador está aqui nesta noite. Glória a Deus. Agora imagina Jesus expressar algo que ainda não aconteceu. Falar sobre o pão. Este é o meu corpo, que é partido em favor de muitos. Esse é o meu corpo, aleluia, que é partido em favor de vocês. E o meu sangue que é derramado em favor de muitas pessoas. Aleluia. Eu creio que Pedro, João, Tiago, André, todo mundo ali olhava e dizia: o que ele quer dizer com essas palavras? Só que, porém, Jesus estava ali, irmãos. E aonde Jesus está, milagres acontecem. Que a Bíblia diz, irmãos, que os discípulos já sabiam muito bem quem era Jesus. Sabia tanto quem era Jesus, que eles andaram com Jesus, viram os milagres que Jesus operou, esteve com Jesus no momento mais difícil da vida deles, e o Senhor trouxe solução para os problemas que enfrentava aquele povo. E a Bíblia diz, irmão, que os discípulos ouviram, ficaram sem entender, mas uma coisa que chamou minha atenção é o seguinte: eles tiveram confiança. Porque se não tivesse confiança, nem ali eles estavam.
Se eles estavam ali porque eles acreditavam em quem estava falando. A Bíblia diz, irmãos, que aconteceu um fato. Judas Iscariote traiu Jesus. Foi até Caifás, vendeu, irmão, sua fidelidade por 30 moedas de prata. E nós sabemos, irmãos, que Jesus sabia muito bem. Porque quando o Senhor se expressava naquele último dia de Santa Ceia, o Senhor falou bem claro. Aqui no nosso meio, há alguém que será o traidor. Que é o traidor. Então todo mundo começou a questionar. Pedro olha para o Senhor e fala, Senhor, mas sou eu? Eu não sou. E o Senhor falou com Pedrão, ainda que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Pedrão ficou sem entender. Só que as palavras de Jesus ficou matunando assim, irmão, na mente de Pedro, a respeito do galo cantar 3 vezes. Ele pensou, o que Jesus quis dizer com isso? O galo cantar 3 vezes. Só que nós sabemos, irmãos, que um pingo é uma letra. Aleluia! Às vezes você está falando coisa aqui na frente, Deus está te usando, a pessoa está sabendo que Deus está falando com ele, e ele está assim, passei que não está nem entendendo, mas ele entende sim. Porque quando Deus fala, aleluia, até o diabo tem que obedecer. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus estava ali, ministrando a sua palavra, olhando para todos, no olho de todo mundo. Lá estava um pedaço de pão, o pão inteiro, né? Estava o pão inteiro e Jesus pega o pão inteiro. O Senhor parte um pedaço, dá para um pedaço dá para outro. E o Senhor fala para todos eles, esse é o meu corpo que é partido em favor de muitos. Vamos analisar, irmãos, um pão. Jesus pegar o pão, abençoar o pão e dizer, esse pão é o meu corpo, que é partido em favor de vocês. O Senhor falava do futuro, falava de fatos, de coisas que iam acontecer no futuro. Imagina depois de tudo isso, irmãos, o que passou na cabeça dos discípulos naquele momento? Jesus olhar para todo mundo e dizer assim, ó, no nosso meio tem um traidor. No nosso meio tem alguém que está me traindo. E Judas sabia muito bem que ele era o traidor. Judas vendeu a sua fidelidade por nada. Tudo porque ele esperava o Messias de forma totalmente diferente. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia fala que os judeus, quando falavam do grande Messias, eles pensavam assim, quando o Messias vir, o Messias vai tomar o reinado de Roma, vai tomar o lugar de César, vai derrubar o governo dele, e vai ficar acima do governo dele. E quando ficar acima do governo, vai levantando um exército enorme, e esse exército vai lutar com arma da terra. Olha como é que o povo era cabeçudo, irmãos. A Bíblia diz, irmão, que quando Judas Iscariotes estudou, e a sua linhagem também eram pessoas que estudavam muito a Bíblia. Olha o que diz a história. A história diz que Judas Iscariotes estudou junto com Paulo. Aleluia, numa faculdade. Judas Iscariotes falava 7 idiomas. Ele falava muito, mas muito bem mesmo. Sabia muito bem da lei Torá. Só que, porém, que quando Jesus veio trazer os milagres, os sinais, prodígios e maravilha, e Jesus chama Judas para o segui-lo, ele viu os milagres, mas ficou sem dúvida. Ele falou, como é que esse homem pode fazer milagre, sendo que esse homem é bom, é bondoso, perdoa pecado? Não pode ser, porque o Messias que nós esperamos é o Messias que está pronto para a guerra, e as coisas não é assim. Então Judas Iscariote tinha uma dúvida. A Bíblia diz, irmãos, que Judas Iscariote tinha dúvida, mas Judas Iscariote recebeu o Espírito Santo. Judas Iscariote recebeu os dons e os talentos de Deus. Judas Iscariote foi consagrado, irmãos, a apóstolo, juntamente com os 12. A Bíblia diz que os 12 receberam os dons espirituais. A ponto de quando os 70 saíram para pregar a palavra de Deus, que retornaram e falaram, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome colocamos as mãos sobre os enfermos, e os enfermos foram curados. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que Judas deu lugar à fragilidade, mas porém que o destino de Judas estava traçado por Deus.
Deus te levantou, não foi para ser um traidor de obra de Deus, não. Deus te levantou para você ser fiel à obra do Senhor. Deus te levantou para você ser fiel a Deus. Ele te levantou para isso, para fazer a diferença. Que acredita? E era o último dia da Santa Ceia. Era um dia especial, um dia que tudo foi revelado. A nossa Bíblia diz assim, ó, nada fica oculto que não há de ser revelado. Deus traz à conta tudo. Nada fica escondido diante do grande Deus. Aleluia. Davi falou bem assim, ó, para onde eu fugirei da face do nosso Senhor? Se eu subir lá nas margens do céu, o Senhor está me contemplar. E se eu descer as margens do Sheol, Deus também estará lá. Para onde eu, você, nós fugiremos da face do nosso Deus. Verdade. Tem pessoas que às vezes é caloteiro quando a pessoa chega para cobrar e depois esconde debaixo da cama. Jesus está lá. Mas é. E Jesus está lá, irmãos. Tem uns que correm, esconde atrás da porta. Jesus também está lá. Então o Senhor falou assim, para onde eu fugirei da face do nosso Deus? Judas Iscariote estava lá vendendo a sua fidelidade. E Jesus estava vendo tudo. Eita, glória a Deus. Vamos se levantar a mão para dizer. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deu para entender que nada fica debaixo do pano, né? Não fica nada. A Bíblia diz, irmãos, que Judas Iscariotes, um homem conhecedor da lei Torá, conhecia muito bem a Sagrada Escritura. E Judas estava ali, irmãos. Judas tinha tanta inveja, mas tanta inveja de Jesus. E Jesus só fez o bem para ele. Verdade. Jesus levantou ele como apóstolo. Jesus nomeou ele como tesoureiro da casa do Senhor. E a Bíblia diz que quando Judas encontrava oportunidade, ele lançava a mão na bolsa e roubava o que nela tinha. Olha o primeiro passo que ele deu, a brecha para o diabo entrar. O segundo passo, irmãos, Maria guardou um vidro de libra. Esse vidro de libra, para quem não sabe, custava 300 denários. Serviço de um homem trabalhado por 300 dias. O homem trabalhava 300 dias para comprar um perfume, dá para entender que valia uma fortuna. A Bíblia diz que aquela mulher chegou por detrás de Jesus e quebrou o vidro de alabastro ou vaso. Na época passada, sabe o que acontecia? Quando a pessoa estava prometida para o seu marido, a pessoa pegava um vaso de alabastro e quebrava nos pés do prometido. Aí o povo falava assim, mas por que ela quebrou? Quebrando, mostrando para ele que ela vai ser fiel a ele enquanto ele viver. Amém, Jesus? É forte demais. Ela mostrou a sua fidelidade para com Jesus. Jesus não morre. Aleluia. Ele passou da morte para a vida. Que grande Jesus. Ela demonstrou para Jesus que ali, a partir daquele momento, ela seria fiel a ele até a morte. Ato de fidelidade. Judas chegou até a mulher e falou, mulher, por que tu faz isso? Tu gastaste este perfume, mulher. Tu poderia muito bem pegar esse perfume e vender e dar para os pobres. Mas não. Ele falou isso, não vai com o pena dos pobres, não. Ele falou isso porque tinha inveja de Jesus. E Jesus só fez o bem para ele. Irmãos, naquela época aconteceu isso. E na época de hoje tem acontecido isso muitas vezes. Tem pessoas que você ajuda. Tem pessoas que você dá as mãos que é os seus pés. Tem pessoas que dá as mãos e os pés e quer puxar tudo. Tem pessoas que não é grato a nada, irmãos. Sejamos gratos sempre a Deus e às pessoas que estão ao nosso lado para nos ajudar. Aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo? Aleluia, glória a Deus. E Judas Iscariotes não foi grato a nada. Judas Iscariotes, o destino dele estava traçado. A Bíblia diz que Isaías, mais de 2.000 anos, até 2.700 anos atrás, profetizou a respeito de Judas. Profetizou a respeito que Jesus ia ser traído. Profetizou que Jesus, irmãos, ia ser moído, levado a um matador, ser decepcionado.
Ele ia ser caluniado, mas porém ele não ia abrir a boca para nada, nem para reclamar. Ele viu tudo, viu visão do céu. A Bíblia diz, irmão, que os antigos profetas de Deus, aleluia, muito antes da lei do Novo Testamento, eles falaram muito sobre Judas, o que ia acontecer. Nada fica oculto que não há de ser revelado. Deus vê tudo, Deus está acima de tudo e Ele compreende tudo, porque Ele sabe de todas as coisas. Quem crê nisso, levantam para o adorar. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, naquela reunião, aonde estavam os discípulos reunidos, Ele estava dando um ensinamento, e no seu ensinamento Ele estava ensinando o povo o ato de fidelidade. E quando Ele fala sobre o ato de fidelidade, os infiéis começam a se manifestar. Pedrão olha para o Senhor e fala, Senhor, mas eu? Jamais. E o Senhor falou, aí no lugar canta 3 vezes, Pedro, tu me negarás. Olhando no olho. Porque quando a gente olha no olho de alguém, irmãos, é como se você estivesse lendo a alma da pessoa. Aleluia a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Judas Iscariotes olha para o Senhor e fala, Senhor, mas quem é? E o Senhor falou assim, aquele que lança a mão no prato comigo, esse me trairá. Na mesma hora, irmão, Judas Iscariotes estava lançando a mão no prato. E o Senhor pegou um pedaço, deu para Judas e falou, Senhor, o que tu tem de fazer, faça agora. Judas Iscariotes saiu correndo, porque ele sabia muito bem que o ato, o que ele estava tramando, foi revelado naquele momento. Eita, Deus de poder! E quando tudo é revelado, irmãos, o mal, ele perde as forças. É verdade. Ele perde tanto as forças, diz a Bíblia Sagrada, que ele perdeu tanto as forças, que quando, aleluia, Jesus estava lá no Getsemane, que ele chegou juntamente com os guardas, e chegou e abraçou Jesus. Jesus, irmãos, conhecendo, sabendo que ele era o traidor, Pedro na mão da espada, vai na orelha de Malco, arranca a orelha de Malco. O Senhor olha para Pedro e fala, Pedro, eu vou te explicar uma coisa, Pedro. Tudo isso está acontecendo é por causa da minha glória. E vou dizer para você, eu estou permitindo. Porque eu tenho o poder e a autoridade de mandar, determinar que 12 legiões de anjos desça aqui e peleja por mim. Mas tudo está acontecendo para a palavra se cumprir. Em português claro. Português claro. Jesus falou com Pedro assim, Pedro, só está acontecendo porque eu estou permitindo. Se eu não tivesse permitido isso acontecer, eu ia mandar anjos, legião de anjos descer aqui e matar todo mundo. Mas não, ele não permitiu isso acontecer. Porque o destino estava traçado. Não tem para onde correr. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore se não for permissão de Deus. Aleluia. Tem muita gente questionando por quê daquilo. Irmão, o seu destino já está traçado por Deus. Ele sabe todas as coisas. Se está passando luta, tribulação, só ore e peça ao Senhor força para resistir o diabo. Resista o diabo, ele fugirá de vós. Porque o diabo vem, fazendo de tudo para fazer você perder a tua bênção. Mas a vitória está por vir. Quem crê nisso aí? Então resista. A Bíblia diz, irmão, que só foi permitido porque do alto Deus permitiu. Porque se não fosse, Deus não teria permitido. Os fatos que aconteceu. E o Senhor abençoou a Santa Ceia e deu para os discípulos. E nesta noite, nós iremos abençoar essa Santa Ceia. E todos nós iremos cear. Não para a glória do apóstolo, nem para a glória da pastora, nem do pastor, mas para a glória de Deus. Aleluia. E sabe uma coisa? Que o ato de fidelidade é muito bom. O ato de lealdade para com Deus é muito bom. É tão bom quando um pastor, ele olha para o obreiro e diz assim, eu posso contar com você? Ele falou, pode contar comigo. É tão bom. É tão ruim. Quando o obreiro, você conta com o obreiro te deixa na mão. Isso não é bom não, irmãos. Lealdade em primeiro lugar. Tá, glória a Deus. Fique de pé na presença do Senhor.